Bom dia, meus amores. Essa é a videoaula de História do quarto ano e hoje nós vamos começar um novo conteúdo. O nome dele é Movimentos Nativistas. Bom, o Brasil ele era colônia de Portugal, ou seja, Portugal ele fazia o que queria com o Brasil, ele mandava no Brasil. E tudo era dominado por Portugal, desde a extração do pau-brasil à produção do açúcar. Aí também tivemos a descoberta do ouro, das pedras preciosas, que também passaram a ser controladas por Portugal. Mas com o passar do tempo, o governo português ele passou a exigir mais e mais. E ele passou a ser bastante ambicioso com as riquezas do Brasil. Só que as pessoas, o povo que vivia no Brasil, começaram a ficar chateados com isso. E por causa disso, e também várias outras razões, tiveram várias revoltas. Tivemos a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, a Guerra dos Emboabas, que foi em Minas Gerais, em 1708, Guerra dos Mascates, em Pernambuco, em 1710, Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, 1720, Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, 1789. Então, agora a gente vai falar sobre a revolta de Beckman. Essa ilustração aí Beckman se esconde em sua fazenda pouco antes de ser preso. O local foi Maranhão e o ano foi 1684. E os chefes foram os irmãos Manuel e Thomas Beckman. Bom, Portugal ele prometeu a eles, aos colonos, mandar 500 escravos por ano para que trabalhassem nas colônias, nas lavouras, nas plantações. Só que Portugal, eles não cumpriram com esse combinado. Foi o que aconteceu. Eles começaram a escravizar os indígenas. Só que os jesuítas, eles não gostaram disso. Eles não queriam que escravizasse os indígenas porque eles estariam educando os indígenas, dando a eles uma religião, né? Que para eles os indígenas eram selvagens, não tinham religião e tudo mais. Quem não tivesse religião naquela época, quem não fosse católico, era julgado e não fazia parte da sociedade. Agora é engraçado, né? Porque eles não queriam que escravizasse os indígenas, mas os escravos eles não estavam nem aí. Para eles não importavam. Aí foi o que aconteceu. Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, pegaram os padres e infelizmente aconteceu bastante violência nessa época. Alguns padres morreram, outros foram gravemente feridos pelos revoltosos e eles prenderam o governador também e Manuel Beckman assumiu o governo. Aí no término, após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador e este enfrentou e derrotou Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Aí nós tivemos também a Guerra dos Emboabas, que foi em Minas Gerais. O ano foi 1708 e o chefe foi Manuel Nunes Viana. Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam ser apenas deles, porque foram eles que descobriram. Mas tinha muita pessoa de fora querendo um pouco dessa riqueza também, explorando. Essas pessoas de fora eles chamavam de emboabas. E os paulistas eles ficaram muito revoltados e começaram a exigir que os emboabas saíssem das minas para que elas ficassem somente para eles. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu um combate que no local ficou conhecido como Capão da Traição. Por que Capão da Traição? Vocês já vão saber por que Capão da Traição. Então,
Esse embate esteve com os paulistas e os emboabas, só que os emboabas eles estavam em mais em número e eles tinham montado essa emboscada para eles. E eles queriam a rendição dos paulistas. Os paulistas, como não eram besta nem nada, né? Achavam que se rendessem a eles poderiam sair pelo menos vivos. Mas isso não aconteceu. Quando os paulistas se renderam aos emboabas, eles tomaram suas armas e foram todos mortos pelos emboabas. Então, por isso que é o capão da traição, porque eles traíram os emboabas. Eles prometeram que eles iam sair vivos se eles se rendessem, mas eles não saíram. E no término, o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Então, tudo isso para nada, né? Mesmo com essa revolta, os portugueses, Portugal ainda ficou com o direito de explorar as minas. E nós temos a Guerra dos Mascates. Essa pintura retrata a Guerra dos Mascates, litografuras de Emil Butt do século XIX. Bom, o local foi em Pernambuco, ano 1710, e chefe foi os senhores de engenho olidenses e mascates, que são recifenses. Bom, a Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em sua grande maioria, eram ricos, senhores de engenho. E o Recife era habitado por comerciantes portugueses mascates. E os mascates solicitaram ao rei de Portugal a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu a solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Só que os olindenses, as pessoas que moravam em Olinda, se sentiram bastante prejudicados com essa demarcação. Aí eles, revoltosos, né, se revoltaram e invadiram Recife. E lançaram a ideia de independência, eles queriam um governo independente. Só que isso não aconteceu. E, inclusive, eles acabaram com o Pelourinho, que era um símbolo bastante conhecido já na época da cidade. Só que isso não aconteceu a independência. Em vez disso, os chefes das olindenses, eles foram presos e foram enviados a Lisboa. E seus bens foram todos apreendidos por Portugal. E o Recife ele se tornou a capital, a sede da capital de Pernambuco. Bom, agora nós vamos falar sobre a revolta de Filipe dos Santos. Esse retrato ele é de Antônio Parreiras, de 1860 a 1937, e retrata o julgamento de Filipe dos Santos. O local foi em Minas Gerais, o ano 1720, e o chefe foi Filipe dos Santos. Pois bem, naquela época, o Portugal ele queria controlar bastante a extração do ouro, então o que foi que ele fez? Ele criou várias casas de fundição, né, que serviam para tratar o ouro, para fundir o ouro e tudo mais. Então eles deram a mão de obra tudo bem direitinho, para que houvesse a maior quantidade de extração de ouro possível. Só que eles também queriam algo em troca, que eram os impostos. Desculpa, uma parte daquele ouro iria para Portugal. No caso, 20% de tudo que eles conseguissem em ouro iria para Portugal, como se fosse um imposto que eles teriam que pagar. Só que passou um tempo e uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Aí os manifestantes eram chefiados por Filipe dos Santos e eles queriam que o governador diminuísse esse imposto. Aí o governador viu aquela multidão, né, e falou para eles que ele ia diminuir sim, que eles não se preocupassem nada com isso. Aí eles acabaram voltando para casa. Só que um tempo depois, o governador mandou prender os chefes desses manifestantes e queimar suas casas. Aí também, lembra que eu falei que eles eram chefiados por Filipe dos Santos e esse é o julgamento dele? Ele acabou sendo enforcado em praça pública.
Portugal fazia isso para sempre demonstrar sua liderança, para sempre querer que as pessoas temessem a Portugal, tenham medo de se revoltar contra eles. Nós temos a Inconfidência Mineira, eu acho que essa é uma das mais famosas revoltas que aconteceu no Brasil. Essa tela, esse quadro está ilustrando Tiradentes ante o Carrasco, detalhe da obra de Rafael Falco. Bom, o local foi Minas Gerais, o ano foi 1789. O chefe foi Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. A causa. O governo, naquela época, eles estavam com a ideia da extração do ouro, então essa ideia era bastante fixa. Em Portugal, ele estava mais interessado na extração do ouro do que em qualquer outra riqueza que vinha do Brasil. E ele ameaçou aplicar a derrama. A derrama era a cobrança forçada de impostos. E a coroa, Portugal, ele queria proibir qualquer atividade que fosse que não seja a extração do ouro, para que os brasileiros, as pessoas que viviam no Brasil, se concentrassem somente na extração do ouro, que era uma coisa mais rentável, tanto para Portugal como para as pessoas que moravam lá. Ele fechou fábricas de tecido, fechou bastante coisas para que o brasileiro ele tivesse que comprar de Portugal, para Portugal poder lucrar ainda mais com isso. E a cada ano, o Brasil teria que mandar 1.500 quilos de ouro ao rei. Imagina só, 1.500 quilos de ouro. É muita coisa. E se essa quantia não fosse atingida, Portugal invadia, os soldados portugueses invadiam a casa das pessoas e pegavam qualquer riqueza que elas tinham, que isso se chama derrama, essa cobrança forçada. E também Portugal tinha proibido o uso das estradas do interior, litoral, temendo o contrabando do ouro. Então o ouro para eles era bastante importante. Tudo focava-se no ouro. Essas revoltas, algumas delas aconteceram justamente por causa dessa ambição toda de Portugal com o ouro que vinha do Brasil. Bom, as consequências. Os padres, poetas, escritores e mineradores militares, entre outros, todos eles se uniram para lutar contra a pressão do governo. Eles queriam que diminuísse esses impostos, também que Portugal perdoasse as dívidas, porque era um absurdo 1.500 quilos de ouro. Nem todo mundo conseguia a extração do ouro. E vocês sabem que o ouro não é uma riqueza renovável, é uma riqueza que se acaba. Então, quanto mais eles procuravam ouro e achavam, menos eles iam ter. Também queriam que Portugal criasse universidades, acabasse com os impostos sobre a mineração e também construísse fábricas. E os radicais queriam a proclamação da República, eles queriam se separar de Portugal, porque eles já não aguentavam mais essa opressão de Portugal. Mas tem um porém, eles não queriam acabar com a escravidão, porque a escravidão para eles era bastante lucrativo, porque eles não pagavam pela mão de obra. Só que essa